Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus, mais uma meditação da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Hoje nós vamos meditar em João 8, versinho 31 até o 38, que diz assim, ó. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Verso 33, e eles responderam: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois semente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que ouvi com meu pai, e vós fazeis o que viste com vosso pai. Olha que interessante, irmãos. Então Jesus falou, se a palavra de Deus permanecer em nós, nós somos seus discípulos. E a palavra de Deus não permaneceu no coração daqueles que diziam que eram filhos de Abraão, aqueles que diziam ser da igreja verdadeira. Por quê? Estavam na igreja verdadeira, mas não eram da igreja do céu. Por que não eram? Porque a palavra não encontrou guarita no coração deles. Então a palavra tem que entrar no nosso coração. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, irmãos, que possamos guardar a palavra no nosso coração, a palavra de Jesus. Se a gente guardar, o que é guardar? Praticar, somos discípulos de Cristo. Se a gente praticar aquilo que o Senhor tem nos revelado, somos discípulos de Cristo. Mas se rejeitamos a palavra, perseguimos os mensageiros de Deus enviados, somos como os fariseus da época de Jesus, que matavam os profetas. Todos que se levantavam pregando a verdade eram perseguidos, martirizados. Que coisa terrível, irmãos. Será que estamos nessas condições? Nessa condição? Vamos pensar. Olha só o que a serva do Senhor fala. Ó. A obra-prima de Satanás. As forças do poder das trevas se unirão com os instrumentos humanos que têm se redimido ao domínio de Satanás. E as mesmas cenas que ocorreram durante o julgamento, rejeição e crucificação de Cristo, serão repetidas ao renderem-se às influências satânicas. Os homens tornar-se-ão demônios, e os que foram criados à imagem de Deus, que foram formados para honrar e glorificar o seu Criador, converter-se-ão em habitação de chacais. E Satanás verá numa raça apóstata, sua obra-prima do mal, homens que refletem sua imagem. Manuscrito 39 de 1894. Olha que texto interessante, irmãos. Então, aqui fala que as forças dos poderes das trevas se unirão com os instrumentos humanos que têm se rendido ao domínio de Satanás. Então, vai ter uma classe completamente usada pelo inimigo. Oxalá que não seja minha família, não seja a sua. Que possamos estar libertos. Irmãos, se nós permanecemos em pecado, nós vamos ser obra-prima do diabo. Ele vai usar nós como instrumentos. E não é que a gente vai no mundão, irmãos. Vamos fazer todas as coisas depravadas, não. Nós vamos permanecer na igreja, aí nós vamos ser agentes poderosos do inimigo. Que nós vamos estar na fé, nós vamos estar junto com os irmãos, influenciando eles a pecar. Esse é um servo do diabo, aqueles que influenciam as pessoas a pecarem. Vamos pecar, não tem problema, é até a volta de Jesus, nós somos fracos mesmo, nós somos homens de Romanos 7, não tem como, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. Olha aí, irmãos, que coisa. Devemos estudar Romanos capítulo 7, hein? Com oração, com a Bíblia aberta, com oração, jejum, para que a gente não deturpe a palavra de Deus para a nossa perdição e perdição dos outros. Então, irmãos, que possamos ser obras-primas de Jesus, que possamos ser usados pelo Senhor, ser libertos do pecado e dar testemunho que Deus é poderoso. Irmãos, Deus está pronto para nos usar poderosamente. Se a gente se colocar nas mãos de Deus, há alguma coisa impossível para Deus? Se Jesus te libertou de um pecado, Ele não pode te libertar de outros. Não creia na impossibilidade, creia na possibilidade. Se você está no fundo do poço, não tem mais jeito para mim. Deus é perito nisso. Deus é perito no impossível.
crê em Jesus, ora a Jesus, clama ao Senhor, me mostra a verdade, Senhor. Eu quero estudar a Bíblia, Espírito e Profecia, me mostra a verdade e o Senhor vai te libertar, vai me libertar. Possamos ser testemunhas de Jesus, possamos ser discípulos de Jesus e a palavra de Deus encontre guarita no nosso coração, possamos encher da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.